Continuando aqui, sistema de conservantes ineficaz, como a gente já discutiu outras vezes, desde o momento em que a fórmula está sendo pensada, tem que se entender quais são todos os materiais que vão ser usados, inclusive os conservantes. Eles precisam ser eficazes para aquele produto. Onde é que eu vejo essa questão de eficácia ou não de um conservante? Na literatura. Nas farmacopeias, geralmente você encontra essa informação. O próprio fornecedor geralmente envia essas informações no laudo. Dissolução insuficiente de fármaco. O nome já fala, né? Já diz. Você não dissolveu o suficiente. A quantidade de solvente não foi suficiente para homogeneizar a fórmula. E dureza aumentada. A gente vai ver bem isso na parte de comprimidos, que às vezes eles ficam mais duros do que deveriam por conta de absorção de umidade, e eles ficam pedrados. Alguns pós também ficam assim, alguns pós têm são bem higroscópicos e eles, mesmo dentro de saco plástico, eles ainda conseguem absorver umidade e ficam duros. Com relação a estabilidades, nós temos estabilidade física, estabilidade química, microbiológica e a terapêutica e toxicológica, né? E aí vai depender muito de cada tipo de produto. Com relação à estabilidade física, ela significa que o medicamento não sofreu alterações durante o seu armazenamento que impliquem em mudanças nas características físicas do produto. E nós temos exemplos de comprimidos, né? Aspecto, cor, odor, sabor, né? Características organolépticas, aparência de cristais em soluções. Não sei se vocês já viram, mas algumas soluções, quando você tampa elas, depois de aberta, quando você destapa para usar outra vez, ela tem uma formação de cristais na boca do vidro. Isso aí é uma formação de cristal, uma instabilidade física do produto, tá? Dureza ou friabilidade em comprimidos. Nós temos aqui imagem de um comprimido, como ele realmente é e como ele vai ficando de acordo com alguns mofo ou algum outro tipo de micro-organismo. Questão de dureza, você vê ele fragmentado aí, também ele vai esfarelando. Gente, aqui tem só uma outra informação que cabe passar para vocês. Vocês estão vendo que no meio desse comprimido tem esse risquinho aqui. Não sei se eu já falei para vocês, mas o nome disso é sulco. Significa que esse comprimido é sulcado, ou seja, ele pode ser partido ao meio e ele vai ter basicamente a mesma concentração de ambos os lados. Comprimidos sulcados, eles podem ser partidos e serem consumidos pela metade. Os que não são sulcados não devem ser partidos. Alterações de aspectos de cor, por exemplo, são instabilidades físicas. Supositórios, eu já falei lá do ponto fora da faixa ideal, e aí você pode acabar interferindo em alguma matéria-prima e acabar interferindo na dureza, por exemplo, do supositório. Comprimidos em cápsulas, alteração do tempo de dissolução do fármaco. Ele pode levar mais tempo, aquela gelatina pode levar mais tempo para se dissolver, né? Ou o comprimido, ele pode estar tão comprimido a ponto de levar um tempo a mais, ou necessidade de mais ácido, e acaba que aquilo ali, inclusive o paciente sente no estômago. Suspensões, né? Formações de sedimentação compactada, alteração do tamanho de partículas, os cristais, corpo de fundo, tudo isso são instabilidades físicas, né? Todas as formas de polimorfismos dos fármacos
são considerados estabilidades físicas. Com relação à estabilidade química, é a capacidade da forma farmacêutica em manter a identidade molecular do fármaco, relacionada à presença de reações de decomposição do fármaco. Então, as principais reações que podem levar a essa decomposição, geralmente é a hidrólise, a oxidação, a racemização, basicamente, é uma mistura que era homogênea, era pura, se desfazer. E a fotólise, basicamente, é a decomposição por conta da exposição à luz. A hidrólise por água, né? A oxidação também, já viu, a questão do oxigênio, né? A hidrólise ocorre a quebra da molécula do fármaco pela ação da água. A água ela vai agir como reagente, nesse caso, quebrando a molécula. Há grupos funcionais que favorecem a hidrólise, como as lactonas, as lactamas, os ésteres e as amidas. São exemplos de fármacos que estão mais suscetíveis a essa hidrólise. O pH é um importante catalisador da hidrólise. Existe um pH ótimo, no qual a hidrólise ela é mínima. Então, assim, cada produto no laudo, ele vai determinar qual o pH ideal para aquele produto, para que ele seja utilizado. Então, manter o pH, a faixa de pH daquele produto no ótimo, você vai garantir que ele não sofra hidrólise. Então, você vai estar aumentando a qualidade e o tempo de prateleira daquele produto. Então, é por isso que é importantíssimo fazer o controle de qualidade de todo produto acabado. Principalmente dos semissólidos e dos líquidos, geralmente tendem a fazer o pH. Como evitar ou diminuir a hidrólise, né? Remover a água, substituir por outro solvente, como glicerina ou sorbitol. Nem sempre é possível, mas quando é possível é interessante fazer. Proteger da umidade, usar dissecantes em formas sólidas, usar também aqueles, sempre colocar dentro dos potes, sempre que possível, aqueles saquinhos com nossa, fugiu não, sílicas, né? Geralmente a gente coloca, dependendo da formulação, se ela for muito higroscópica, a gente coloca até mais de uma sílica dentro do pote, para evitar que a cápsula sofra, absorva alguma umidade que possa interferir diretamente no fármaco. Preparar suspensões em vez de soluções. E o acondicionamento impermeável. É interessante que essas formas elas realmente sejam muito bem vedadas para evitar que qualquer tipo de umidade seja levada para dentro, né? E, inclusive, que essa informação esteja, se não for possível, passada diretamente para o paciente, ela fique clara para ele dentro da embalagem, né? Ou, no caso, de forma clara na embalagem do produto. E visível, para que ele possa tomar esse devido cuidado, né? Basicamente como o agite antes de usar. Aí você colocar lá, evite umidade. Seria basicamente isso. Remover traços de metais que podem catalisar a hidrólise. O uso de quelantes, né, o EDTA, geralmente é um dos mais utilizados, né, na manipulação. O ácido tartárico, no caso, o ácido cítrico, os polifosfatos e o ácido glucônico também são muito usados, mas o EDTA acho que é um dos mais comuns. Ajustar o pH e proporcionar sua manutenção, como eu falei, né? Toda substância tem um pH ótimo, e aí tentar, lógico, primeiro, ver se há a compatibilidade de pH entre todas as substâncias da fórmula, para que ela seja mantida dentro daquela faixa
e garantir uma maior estabilidade e reduzir o risco de hidrólise. Solução de tampão de fosfato ou de ácido bórico, entre outras formas de evitar essa hidrólise também. Manter boas condições de temperatura e umidade. A gente já viu que existe uma temperatura ideal para cada tipo de produto acabado, né? A umidade ela deve ficar sempre abaixo de 65%. E com relação à temperatura, por exemplo, de produtos de temperatura ambiente, geralmente vai ali de 15 a 30, né? E assim por diante. Reação de oxidação, né? Reação que ocorre na presença de oxigênio com o ganho de oxigênio ou perda de hidrogênio na substância. Ela é iniciada tanto pela luz como pela presença de metais. Ela catalisa por uma série de reações em cadeia mediadas através de radical livre. Então, basicamente, é isso aí mesmo. Geralmente, quando um produto ele é de fácil oxidação, ele tende a vir em embalagens escuras, né, âmbar, leitosa, para evitar que a luz penetre. Alguns casos, inclusive, o produto, além de vir numa embalagem âmbar, ele ainda é revestido com um papel laminado, não, aquele metálico, né? Aquele papel alumínio, para, inclusive, ele refletir mesmo a luz. E aí, né, como evitar ou diminuir a oxidação, remover traços de metais, evitar a luz, reduzir o contato com o oxigênio, né, aí o máximo possível durante o uso, usou, fechou. Alguns têm até algumas travas de segurança para evitar que abra com facilidade. Usar antioxidantes, logicamente. Ativos quelantes também, o EDTA, mais uma vez, é um excelente conservante. Ácido cítrico, antioxidantes como ácido ascórbico, os sulfitos, o sulfito, metabisulfito de sódio, os tocoferóis, né, que são derivados de vitamina E, os butil hidroxitolueno, que é o BHT, também é muito usado na indústria como antioxidantes. Fotólise. A luz ultravioleta afeta as ligações químicas, fornecendo energia para a separação dos elétrons, compartilhados entre os dois átomos dessa ligação. Formação de radicais livres no processo de oxidação, lise da molécula formando dois radicais, a quebra da molécula pode causar isomerização. Então, basicamente, a fotólise ela vai realmente destruir aquela molécula, ela vai separar a molécula e vai inutilizá-la. É bem claro, assim, não tem muito o que dizer. É como a reação do UV, né, da radiação UV, por exemplo, com a pele do ser humano, né? O mesmo o desgaste. Como prevenir os efeitos da luz? Fármacos oxidáveis, o uso de antioxidantes e quelantes, proteger contra o O2, né, a temperatura de armazenamento adequada, material de acondicionamento opaco ou âmbar, a mesma coisa que a gente estava falando ali, né? Evitar mesmo que qualquer tipo de luz possa inceder diretamente com esse produto. Geralmente, esses produtos são acondicionados em uma sala que não tenha janela, ou se tiver janela, essa janela geralmente ela é coberta com aquele plástico preto, o filme preto, para evitar o filme preto fosco. Não é nem o preto transparente, não, é o preto fosco mesmo, para evitar a incidência de luz. Fármacos sujeitos à fotólise, né? Você tem que realmente proteger ele de todas as formas possíveis. Como o exemplo do alumínio que eu falei, você envolve para ter uma forma de uma proteção física também da refração da luz. Com relação à estabilidade microbiológica, a contaminação microbiana acarreta a perda da estabilidade química e física, vai de acordo com o tipo
com a forma farmacêutica. Né? Lógico que medicamentos que são estéreis, por exemplo, eles não podem ter nenhuma contaminação microbiológica. Eles sempre têm que ser zerados de contaminação biológica. Eles vão ser aplicados, provavelmente, em mucosa, né? No olho, vão ser para uso inalatório, vão ser para uso vaginal, para uso retal, para nasal, venoso. Formas fáceis de você perceber essa instabilidade microbiológica é através de odor, né? A cor e o cheiro fica desagradável quando o produto está sofrendo algum impacto microbiológico, né? Alguma degeneração. A presença dos patógenos, né? Aquela aparência de mofo que dá no produto, seja no comprimido, seja na cápsula. Nas cápsulas, geralmente, a gente começa a perceber alguns pontinhos pretos estranhos que vão aparecendo ali. Os agentes geralmente são algas, bactérias e fungos. Formas particularmente suscetíveis são as preparações líquidas e as semissólidas. Mas, como eu falei, também nós temos as cápsulas e os comprimidos que também sofrem, geralmente, por conta de umidade. Geralmente, a falta de controle da umidade facilita a contaminação microbiológica em formas sólidas. As principais causas: contaminação ambiental, pessoal, é aquele que a gente já falou, nem sempre a gente higieniza corretamente as mãos, né, antes de pegar no comprimido, numa cápsula. Geralmente, nem sempre a gente lava uma colher antes de fazer o uso, ou às vezes guarda o copinho do medicamento sem lavar e lava depois, e não lava da forma correta mesmo. Às vezes lava ali na pressa, que vai ter que sair ou vai dormir, não lava direito, pode ter ficado algum resquício da outra vez que você usou, e isso pode estar infectado ali, pode estar desenvolvendo uma bactéria, um fungo, alguma coisa do tipo. Matérias-primas, né, água, produtos de origem natural, insumos em geral, eles tendem a ter uma maior facilidade à contaminação. Eu acredito que foi com vocês que eu vi a questão de produtos de origem natural. Eles precisam ter um controle muito grande de qualidade, porque eles tendem a ter uma maior facilidade de contaminação, exatamente por serem naturais. A água precisa passar por um controle de qualidade rigoroso para garantir a sua pureza. É por isso que hoje em dia se usa tanto água para injetáveis nas preparações que requerem uso de água. Concentração ou tipo de conservantes inadequados. Às vezes você tem conservante padrão em grande quantidade dentro do laboratório. Você vai fazer uma fórmula que você precisaria de um outro conservante, mas você não tem. E você não tem tempo para adquirir. Você usa o conservante que você tem e ele não é adequado para aquela formulação. A inativação de algum conservante por algum motivo. Qualquer um motivo pode inativar esse conservante. Desde a fotólise, hidrólise, oxidação, qualquer outra coisa. Uma reação química com algum produto da formulação, e aí você acaba tendo uma inativação do conservante. O Felipe aí. Boa noite, Felipe. Como evitar a perda de estabilidade microbiológica? O uso de matérias-primas dentro dos limites microbianos especificados.
boa qualidade microbiológica da água, produção dentro das boas práticas de fabricação, né, qualidade ambiental adequada, higiene pessoal, EPIs, etc. Uso de conservantes para não estéreis, controle de validade e validação de processo de esterilização. O uso de matéria-prima dentro dos limites especificados, eu acho que eu coloquei aqui só mais a título de informação. Mas é claro que isso tem que ser seguido à risca. Né? O interessante mesmo é que essa matéria-prima não tivesse nenhum tipo de contaminação microbiológica. Mas já que é aceitável um padrão, que ele esteja dentro desse padrão. Se ele não estiver, a matéria-prima tem que ser reprovada, ela não pode ser utilizada. Né? Então, o profissional farmacêutico ele tem que ser ético o suficiente nessas horas para isso. Para saber peitar o proprietário da manipulação, né, o gestor, e dizer, bicho, essa matéria-prima aqui não está dentro das especificações e ela não deve ser usada para produção. Eu não vou autorizar a utilização dessa matéria-prima. Tem que saber se colocar como profissional ético que está lidando com vidas. Então, você está lidando com uma matéria-prima que está com uma carga microbiológica acima do possível, que pode gerar uma possível infecção no paciente que utilizar, e você vai liberar a produção por conta de questões financeiras da empresa. Cadê seu juramento, né, de farmacêutico, profissional de saúde? Você tem que saber lidar com isso aí também. Tem que saber se impor, se colocar como profissional de saúde. Boa qualidade microbiológica da água é basicamente o que eu já venho martelando desde o começo. Vai querer utilizar-se de água estéril dentro de um processo interno, beleza. Então, garanta que isso seja feito da forma correta. Dê as condições para que os seus funcionários, seus profissionais, possam desenvolver e garantir a boa qualidade dessa água. Dê condições com que o meio de filtragem seja um meio realmente eficaz. Faça manutenção preventiva, corretiva quando necessário dos seus equipamentos. Faça as análises constantes para garantir que realmente essa qualidade está sendo seguida. Produção dentro das boas práticas. Era basicamente o que eu estava falando agora para o pessoal do quinto período. Todo procedimento dentro de uma farmácia de manipulação que se preve, ele é escrito, né? Existe um POP. E, como eu estava falando para eles, todo POP antes de ser criado, todo procedimento antes de ser estipulado, ele é pensado, ele é analisado, ele é preparado, depois ele é testado e só então ele é aprovado. Então, se ele foi aprovado, é porque ele dá certo. Se ele dá certo, por que eu vou fazer de outra forma? Se eu já sei como dá certo, se já me foi dada a receita do bolo, por que eu vou tentar inventar outra roda? A roda já existe, eu vou tentar inventar outra, por quê? Agora, se eu sou um profissional experiente e eu tenho certeza que existe uma outra forma de fazer aquele mesmo trabalho, garantindo uma qualidade idêntica ou superior de uma outra forma que pode ser mais prática, qual é a minha função? Eu vou chamar o gestor e vou abrir para ele, gestor, é o seguinte, eu sei fazer esse preparo aqui de uma outra forma que é mais prática, mais rápida e vai garantir a qualidade da mesma forma. Aí o gestor vai dizer, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, vou chamar aqui o controle de qualidade para verificar. Você vai produzir, o controle de qualidade vai analisar e vai comparar as formas, vai comparar, inclusive, os riscos, porque os riscos também têm que ser levados em conta durante a produção de um processo. E aí, se realmente for confirmado que é melhor a sua forma, aquele processo vai ser reformulado e vai ser colocado em prática. Se não, vai ter que voltar a seguir dentro das boas práticas, dentro do controle de processos da empresa. Com relação à qualidade ambiental,
são basicamente as condições do ambiente de trabalho. A temperatura adequada, né, a umidade adequada, que os utensílios, né, os equipamentos usados para controle de temperatura, que eles estejam sendo sempre realizadas as manutenções preventivas, as higienizações adequadas, dentro do tempo correto, da quantidade de vezes de acordo com os manuais, né, para garantir que não haja uma contaminação do ambiente, né, e dos produtos que ali estão sendo produzidos, né? Que é a questão de higiene pessoal. Hoje em dia, mais do que nunca, a higiene pessoal dentro do laboratório está sendo colocada em teste e cobrada, né? A questão da higienização das mãos, constante, higienização do local de trabalho, o uso de EPIs, de touca, de máscara, de óculos, de aventais, de batas, de propé, tudo isso está sendo muito cobrado, não só pelos órgãos fiscalizadores, mas pelas próprias empresas, né, para evitar danos ao produto, né, a sua imagem enquanto produto, e também aos seus funcionários. Né? Hoje em dia a gente sabe que se um funcionário estiver contaminado, por exemplo, com a Covid, ele pode contaminar um laboratório inteiro, toda a produção. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O uso de conservantes para os não estéreis, né, dos conservantes adequados, mesmo para produtos não estéreis, para evitar a contaminação. E, geralmente, como eu já falei, os não estéreis, eles têm uma liberdade maior para a carga microbiana que os estéreis não têm, né, os estéreis realmente não podem, porque eles vão ter contato diretamente com a circulação, de alguma forma. E o controle de validação de processos de esterilização, como a gente tinha falado ali, por exemplo, a água purificada, né, os processos de esterilização de produtos, de equipamentos, né, de utensílios, seja por qual for, seja por autoclave, por estufa, seja qual for usado, mas que eles sejam efetivos e que sejam realmente realizados sempre. Conservantes, eles são adjuvantes que mantêm, dentro dos limites preconizados, a carga microbiana presente nas formas não estéreis durante o armazenamento e a qualidade microbiana nas estéreis multidose durante o uso. Então, nessas estéreis multidose, você tem que garantir que, mesmo depois de aberto, aquele produto que você vai usar mais de uma vez, ele continue sendo produto estéril. Seja um colírio, seja um inalador, por exemplo, aquelas multidoses de insulina, né, que são de uso sistêmico. Tudo isso precisa ser garantido que ela continue estéril ali dentro da caneta, por exemplo. O uso externo, álcool, né, e parabenos, cloreto de mesalcônio, que a gente falou lá nas formas farmacêuticas, é muito usado como base, solvente de produtos estéreis, né? Com relação ao uso interno, né, o benzoato de sódio, ácido benzóicos, o parabenometil, propil, tudo isso vai garantir uma estabilidade. Por exemplo, o benzoato de sódio até 0,5%. Já o ácido benzóico, você tem aí 0,01%. Então, é um conservante já bem mais potente. Aí você já tem o parabenometil, o propil e o hidroxietil, já é 0,05 a 0,4, né? Já tem uma variação. E aí, dentro da literatura de cada produto, você vai ter que determinar qual seria o conservante mais adequado para ele.
Interações entre componentes da fórmula, né? Nós temos as interações físicas, que são formações de misturas eutéticas. As químicas, que é a interação química mesmo, lactose e metformina, a lactose e ranitidina, conservantes e tensoativos. Então, o cuidado de não usar produtos antagônicos em uma mesma formulação. Acho que tem alguém falando no grupo. Estou vendo. Aceita, me aceita, prof. Ah, tá. Não tem nenhum pedido aqui, Ju. Vete lá, Ju. Esperar a Juliana pedir aqui. Pronto. Agora foi, né, Ju? Nós temos alterações de dissolução de fármaco com o tempo, né? A questão de, com o tempo, o fármaco ele vai segregando, vai separando, né, as formas. Só um segundinho. Voltei. Vamos lá. Interação. Opa, alguém pediu para entrar de novo. Foi alguém que entrou aí, de vocês, gente? Conheci farmácia alunos. Ah, foi Ju. Geralmente quando está instável dela, ela entra com esse daí, né, Ju? Foi, é porque o computador pifou de novo, acho que com a queda da energia. Ah, ok, beleza. Vamos lá. Interações com material de acondicionamento. Eu já dei exemplos, eu acredito que para a turma de vocês também, de um creme com ácido retinóico com hidroquinona, que ele geralmente, quando você coloca ele numa bisnaga plástica, ele não tem estabilidade quase que nenhuma. Às vezes acontece, principalmente aqui no calor daqui, né, lá em Recife acontecia muito, o cliente saía, abria e já voltava para reclamar que a forma tinha caído, a forma tinha quebrado. Ela vai ficando liquefeita, vai ficando bem mole mesmo, né? A gente chama de quebrada. Esse é um exemplo de interação entre a fórmula e a embalagem. Vidros tipo 3 podem ceder basicidade e traços de metais que catalisam reações de oxidação. Os metais, né, podem ceder metal para a formulação, que podem interferir na estabilidade. Os plásticos e borrachas possuem na sua composição estabilizante antioxidantes, lubrificantes, corante, plastificantes, entre muitos outros constituintes que podem ser cedidos para a formulação e acabar alterando aquela fórmula. Também absorvem fármacos e conservantes. Geralmente, até falei quando a gente estava vendo a questão de
utensílios de formulação ou de laboratório, que alguns são porosos, né, e aí não são adequados para o uso. E aí a gente vai para a parte de estudos de estabilidade. O objetivo desses estudos são conhecer os produtos de decomposição, estabelecer o acondicionamento, estimar o prazo de validade, estabelecer as condições de armazenamento e certificar que o produto consumido mantém as características originais. Então, conhecer os produtos de decomposição é basicamente conhecer dentro da formulação cada um dos produtos que foram utilizados, seja os adjuvantes como as matérias-primas. Então, a gente precisa entender quais são os produtos que são de mais fáceis decomposição ali, quais são os que sofrem ação de mais produtos, né, de produtos simples ou de algum tipo de embalagem, quais os que têm condições especiais de utilização para evitar essa decomposição. Entender se existe algum tipo de acondicionamento específico para aquele produto, né, como a questão da bisnaga de alumínio, lá para aquela mistura que eu falei, né, saber se, e isso você percebe inclusive nos testes, né, se aquela embalagem ela é ou não apropriada. Acontece muito na manipulação em grandes redes que gostam de desenvolver formulações próprias, né, e usar embalagens bonitas, embalagem a vácuo, embalagens transparentes, né, coisas mais sofisticadas, que realmente pensam, o negócio fica muito bonito, mas na prática não dá certo, porque às vezes aquela embalagem transparente facilita a fotólise, né, ou aquela embalagem a vácuo, ela geralmente não consegue conservar o suficiente o vácuo do produto, né, e acaba perdendo potência, né, ou o produto vai oxidando porque fica uma reserva no caninho ali de passagem da embalagem, aquela parte oxida e entope a embalagem. Isso acontece com frequência, gente. É muito comum isso acontecer. Estimar o prazo de validade realmente no caso da manipulação, vai de acordo com o tipo de preparo. Geralmente, essas validades são mais curtas, são de no máximo 6 meses. Eu não lembro de nenhum produto de manipulação que tenha validade de mais de 6 meses. E olhe lá, a grande maioria é de 4. Tem produtos que são de 15 dias de validade. Basicamente, ele é feito para consumo. Principalmente alguns xaropes, suspensões com antibióticos. Geralmente, a validade é de 15 dias. Porque você basicamente não vai usar conservante nenhum que seja o suficiente para garantir a estabilidade daquela formação por mais do que 15 dias. Então, nesses casos, a grande maioria das formulações tem um prazo de validade de 3 meses. Estabelecer as condições de armazenamento, como a gente já vem falando, né? Questão de umidade, de temperatura, de exposição à luz, de exposição a calor, exposição à sujidade, né? De preferência que esses estoques sejam livres de acesso, não tenham janelas, por exemplo, né? Que essas janelas sejam vedadas e bem vedadas, que não permitam a entrada de agentes externos que possam causar algum tipo de instabilidade à formação aos produtos estocados. Certificar que o produto consumido mantém as características originais. Basicamente, você vai fazer um estudo para fazer uma média segura de tempo que aquele produto se mantém ok para consumo.
tipos de estudos de estabilidade são os preliminar, o de estabilidade acelerada, o de longa duração e a prova de uso. O preliminar, o objetivo é conhecer as vias de degradação do fármaco e possíveis interações com demais componentes da fórmula. Condições drásticas, né? Essas questões preliminares que você vai procurar perceber. pH, né? Os pHs extremos, relação à instabilidade com a luz solar direta, né? A fotólise, condições de aquecimento elevado, alta temperatura, alta umidade, ciclo de congelamento, no caso já é o inverso, né? Baixa temperatura, submissão de agentes oxidantes ou de agentes redutores, né? Entre outros. Um exemplo, um teste bem comum que se faz de estabilidade, por exemplo, do ômega 3, é você pegar a cápsula oleosa do ômega 3, manter ela no congelador por 5 horas e depois você retira essa cápsula e tenta atravessar uma agulha, um palito de dentro por ela. Né? Se ela não estiver congelada por dentro e atravessar, ok. É de boa qualidade esse ômega 3. Se ela estiver congelada, quer dizer que ela não tem uma qualidade tão boa. Porque esse ácido graxo ele não deveria congelar com facilidade, entendeu? É como o exemplo dos esquimós que consomem gordura de baleia, né? Eles guardam gordura de baleia para consumir nas baixas temperaturas, exatamente porque esse ácido graxo, né, essa gordura, vai manter eles mais aquecidos. A lógica vem daí. A questão da estabilidade acelerada, gente, o objetivo é fixar um prazo de validade provisório para o registro e comercialização do produto. Então, basicamente, é nesse estudo que você vai determinar qual o prazo de validade do produto. Seja de 12, de 24 meses, né, condições de temperatura e umidade relativa, que permitem a extrapolação para 12 ou 24 meses, né, a zona climática quente e úmida. Condições gerais dos experimentos manter entre 45 e 75 graus, ou 45 graus Celsius, 75% de umidade relativa, né, ou seja, você vai levando eles a um extremo durante um tempo mínimo para poder garantir, né, se ele consegue passar naquele tempo mínimo por essas condições extremas, então provavelmente ele vai conseguir resistir a um outro período dentro de uso, né? Dentro da prateleira ali fechadinho, basicamente se garantiria isso. Uma coisa importante, gente, que nem todos os produtos têm, mas que é importante se ter, é a informação de quanto tempo esse produto ele pode ser mantido para uso após aberto. A gente vê muito isso em antibiótico, por exemplo. Antibiótico após a reconstituição de uma amoxicilina, ele diz lá, não utilizar após 15 dias de reconstituição. Então, você reconstituiu aquele pó e tal, você vai usar ele durante o tratamento. Passou os dias de tratamento, descarta. Se quiser segurar mais alguns dias, segura, mas passou dos 15 dias, ele já não garante a estabilidade do produto. Então, todos os produtos deviam ter essa informação. Alguns colírios, por exemplo, têm informação. Não usar por mais de 2 meses após aberto. Porque você não consegue garantir a esterilidade daquela solução após aquele período. Entendeu? Então, tem que ter esses cuidados com essas informações. Muitas vezes, não se tem. Os produtores não têm. E a farmácia de manipulação já tem um cuidado maior com isso. É por isso que a grande maioria das farmácias de manipulação não trabalham com produtos estéreis. Porque para você garantir a esterilidade da formulação, você tem que fazer testes que nem sempre você consegue fazer com facilidade dentro da farmácia e garantir a qualidade daquele produto. O estudo de tempo de prateleira ou de longa duração, né, o objetivo é estabelecer o prazo de validade definitivo do produto, as condições de temperatura e umidade, que são ideais,
e o tempo mínimo geralmente é de 24 meses. Né? Após a aprovação do produto, que é feito com a validade que foi estabelecida através da estabilidade acelerada, você vai colocar esse produto à prova, né, novamente, e aí depois você pode estabelecer um prazo mais adequado, se for necessário. Né? Você pode corrigir aquele prazo. E aí tem a prova do uso, né, verificar se durante o uso, abertura, fechamento do acondicionamento, ou após a primeira dose, né, a violação da embalagem pelo usuário, ou após a reconstituição, como eu dei o exemplo do antibiótico, lá da amoxicilina, o produto mantém seus atributos dentro de limites aceitáveis. Então, basicamente, é verificar se, após a abertura da caixa, né, e retirada do produto, por exemplo, você compra um xarope que vem dentro de uma caixinha, mas chega em casa, nem todo mundo mantém ele dentro da caixa. Muita gente pega a caixa e joga fora. Mas muitas vezes não sabe que aquela caixa é para evitar, por exemplo, uma ação de fotólise. É para ser mais um meio de evitar que a luz incida na mistura. Né? Às vezes é uma forma de evitar, mais uma forma de evitar a umidade, a higroscopicidade da formulação. E aí chega em casa, joga fora a caixinha e deixa só o vidrinho armazenado. Isso é muito comum. Então, essa formulação, ela ainda aguenta, ela ainda se mantém estável após isso acontecer, após o primeiro uso, né, após abrir ele, né, violar e usar. Por quanto tempo ele continua estável? Após eu reconstituir o meu antibiótico com água filtrada ou água morna, por quanto tempo aquela mistura é estável para uso? Condições do uso do medicamento dentro da posologia indicada. Isso aí, gente, era para ser uma coisa meio que óbvia, né? Quando você determina um produto, você prepara um produto, você prepara ele de acordo com a prescrição. Então, você viu a posologia. E na manipulação acontece muito da posologia, ela não ser adequada as doses não serem adequadas para uma certa forma farmacêutica. Às vezes, a formulação, na manipulação, o médico ele inova demais e coloca muitas substâncias, e a quantidade de pó que gera aquilo ali nem sempre é adequada, por exemplo, para ser usado em cápsula, porque você vai ter que usar meia dose em uma quantidade de cápsula muito grande. E aí você deveria usar em sachê, por exemplo. Algumas não ficam legais em sachê efervescente, teria que se usar em sachê comum, só para diluição, certo? Alguns podem ficar com um odor muito forte para algum certo tipo de consumo, ou não ficar palatável o suficiente, ter algum sabor muito marcante, e aí não fica boa naquela forma farmacêutica. Ou, dependendo da forma de uso, da forma farmacêutica, ele pode ficar mais exposto a agentes externos e diminuir a estabilidade do produto. Tempo de duração da terapia ou término do produto. Eu tenho que levar em conta, como eu estava falando, se o tempo de estabilidade após eu começar a usar aquele produto, se é suficiente para a terapia. Por exemplo, o antibiótico que a gente falou, que após a reconstituição, depois de 15 dias você tem que descartar. Mas 15 dias é o período de tratamento, eu vou precisar continuar o tratamento por mais dias, porque se sim, eu tenho que informar o paciente, você vai pegar esse vidro, aí você vai dissolver ele, né, vai fazer a misturinha lá, e você vai usar. Completou 15 dias, descarta esse e você prepara outro. Porque ele não é mais estável para isso. Essas informações deveriam ser passadas pelo paciente na hora que a terapêutica ela é determinada pelo médico ao paciente. Mas nem sempre isso acontece. E, às vezes, existe a necessidade dessas instruções serem dadas pelo profissional farmacêutico, né? Ou pelo profissional que ele treina para passar essas informações. Como a gente falou, todos os envolvidos nos processos precisam ser treinados e capacitados para desenvolver as ações da melhor forma possível.
testes de estabilidade convencionais não se aplicam. Não há tempo de no caso de medicamentos manipulados, né? Esses tempos de estabilidade não se aplicam para produtos manipulados. Tempo de prateleira, atendimento à prescrição contendo fórmulas individualizadas, né? Insumos variam, portanto, interações também. Não há um volume de produção para justificar a realização desse tipo de ensaio. Então, por isso que eu falei para vocês, na manipulação, geralmente, existe uma validade pré-fixada de acordo com a qualidade dos produtos que você trabalha. E isso aí, o teu controle de qualidade, o teu setor de desenvolvimento do produto, ele já faz um estudo e prepara o teu produto para isso. Então, geralmente, essa validade vai seguir uma média de validade dos insumos que são utilizados, né? Então, por exemplo, um produto que tem uma validade de 3 meses, a matéria-prima utilizada, ela não pode estar para vencer daqui a um mês, ela vai ter que ter, no mínimo, dizendo assim, empresas que utilizam até o último dia de validade para a produção, ele vai ter que ter, no mínimo, 3 meses de validade para poder entrar para a manipulação. Ele tem 3 meses de validade, beleza. Então, aquele produto vai ter 3 meses de validade. Se ele não tem esses 3 meses, aí, geralmente, algumas empresas, elas estipulam um prazo mínimo para aquele produto ficar ali. Se ele chegou, por exemplo, é uma matéria-prima que é usada para cápsula e a validade padrão deles é de 3 meses, está com 3 meses para vencer, ele sai da parte de aprovado. E aí, às vezes, as empresas fazem algum tipo de ação para vender esse produto mais rápido antes dele chegar nesse prazo, ou eles fazem uma rebaixa do valor daquele produto para vender uma quantidade maior e não perder o produto, e aí eles já fazem uma validade menor de consumo do paciente, e assim vai. Até porque, como eu falo aqui mesmo, né, não há uma produção suficiente que justifique o investimento nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de estudo que levam anos, meses para você desenvolver, né? Necessita de ambiente específico, né? Você precisa ter equipamentos, infraestrutura e capital pessoal suficiente para desenvolver uma pesquisa como essa. Então, não é barato. E esses custos, geralmente, são repassados no preço do produto. É por isso que os produtos, logo que lançados, logo que patenteados, eles têm um custo tão alto. Porque precisa tirar o investimento que foi feito em pesquisa, em desenvolvimento. Como estabelecer o prazo de validade? Pode-se falar em prazo de validade para produtos manipulados? E aí, basicamente, foi isso que eu falei para vocês. Não é possível estabelecer a validade mediante testes de estabilidade específicos. A farmacopeia americana refere-se ao termo prazo de uso de produtos manipulados para designar o tempo no qual devem ser utilizados a partir da sua obtenção. A farmacopeia brasileira é quem rege os testes realizados para determinação do prazo de validade. Né? Os critérios para estabelecer o prazo de uso dos produtos manipulados são, portanto, diferentes dos industrializados. Para estabelecer os critérios para fundamentar o prazo de uso, é necessário conhecer quais os fatores que influenciam na estabilidade de cada fármaco e adjuvante empregados nas fórmulas. Então, você precisa ter um setor de desenvolvimento, um setor de controle de qualidade, que realmente tenha conhecimento dos produtos, que realmente tem conhecimento das reações de cada um dos teus produtos, dos teus adjuvantes e tudo mais. Para quê? Para que eles possam desenvolver as associações adequadas, desde associações de adjuvantes e fármacos, a questão de embalagens também, como a gente viu. Então, não adianta eu querer inovar demais e inovar de forma errada. E, logicamente, mais uma vez, a questão de ter o cuidado de trabalhar com matérias-primas dentro do prazo de validade para tudo, de acordo com o que eu estabeleço. Então, geralmente, as farmácias de manipulação, elas já têm
um padrão interno, e isso geralmente é estabelecido um procedimento, né, onde eles vão determinar que todos os cremes terão validade de 3 meses, com exceção daqueles que têm sua composição hidroquinona associada a ácido retinóico, com exceção àqueles que usam, sei lá, peróxido de benzoíla. Então, para tudo isso, para tudo na manipulação gera um procedimento. Então, você vai ter, inclusive, procedimentos para determinar as validades das suas formulações. Gente, eu acabei só preparando essa aula para vocês, mas aí eu vou dar um presente para vocês. Certo? Quem aqui quer ganhar 1 ponto na prova? Eu. Pronto. Eu. Vocês vão fazer e vão me mandar, certo? Até a sexta-feira agora, eu quero que vocês façam um relatório para mim sobre os estudos de estabilidade, certo? Não precisa ser nada muito grande, não. Coisa básica. Quero que vocês, e eu queria que vocês, de preferência, começassem essa pesquisa hoje, para aproveitar o tempo que vocês vão ter aqui ainda, que vocês estariam aqui assistindo a aula comigo. E eu quero que vocês façam um resumo, né? Eu quero que vocês façam uma pesquisa, um pequeno resumo sobre isso aqui, ó. Anotem aí. Tipos de estudo de estabilidade. O preliminar, né? Estudo de estabilidade preliminar. Estudo de estabilidade acelerada. Estudo de estabilidade de longa duração. E o estudo de estabilidade à prova de uso. Vocês vão mandar isso aí para mim, certo? Vocês preferem via e-mail ou via WhatsApp, no meu particular no WhatsApp? Pode ser pelo Zap. Pode ser pelo Zap, né? Não sei, Então, acho que tanto Mas faz. Pronto, então vocês vão vai entregar até sexta-feira agora. até sexta-feira. Pode ser no sábado, não, porque sexta-feira tem muito. Ó, quinta-feira e sexta é muita apresentação de trabalho. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar a vocês o final de semana, então. Então, Certo, fechou. até o domingo, até o final do domingo, vocês vão até 18 horas, tá bom assim? Até 18 horas do domingo, vou anotar aqui. 18 horas do domingo, vocês vão me enviar o estudo, tá certo? O resumo, e vai valer 1 pontinho na prova de vocês, certo? De 0 a 1 ponto, né? Nem todo mundo vai ganhar 1 ponto, né? Vai depender, lógico, da qualidade do relatório. Como eu disse, não precisa ser nada muito grande, mas eu quero algo bem feitinho. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vou parar aqui a gravação. Ficou gravado aqui, registrado na gravação.